teu nome, já engrandecemos o teu nome santo e poderoso, Pai querido. E agora chegou um momento tão importante de sermos edificados pela tua palavra, Pai querido, a qual tens incumbido ao teu servo, Pai, a trazer a tua palavra aos nossos corações. Eu quero te pedir, Pai, na autoridade do nome de Jesus, usa o teu servo e fala comigo, fala conosco, que nós precisamos ouvir para ser edificado, Pai, pelo Espírito Santo, Pai querido. Então usa o teu servo para a glória do teu nome, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar, amados. Nós louvamos a Deus, mais uma oportunidade que temos de pregar a palavra de Deus no culto de missões. Meus irmãos sabem, missões existe exatamente no propósito que Deus tem de alcançar todas as criaturas da terra para dar a elas a oportunidade de serem salvas. Porque a única forma de salvação é através de Jesus Cristo. E por isso o Senhor nos entregou o ministério da reconciliação, que é o ministério onde leva a pessoa a forma pela qual ela pode se reconciliar com Deus. E Deus quer que seja feito isso, e Deus tem pressa nisso, exatamente pelo fato de que as coisas estão acontecendo muito rápido agora. E nós estamos vendo o desenrolar dos acontecimentos que precedem a volta de Jesus. Muito rápido, muito perto um do outro. Os irmãos sabem que esse conflito que está se arrastando na Síria, por mais de um ano já, ele está provocando uma situação difícil entre os países e as potências. E existe, de uma certa forma, muitas conversas a respeito de se conseguir uma paz, uma forma de resolver o problema, mas está ficando difícil porque é questão de vida ou de morte também para os ditadores que estão governando. Por outro lado, essa irmandade muçulmana que estão sendo noticiada, que estão derrubando os ditadores e colocando governos, na verdade elas estão incitando a violência. No Egito, milhares de pessoas já foram mortas por isso, por essa incitação. Igrejas estão sendo queimadas, cristãos perseguidos e mortos. E esse movimento que está na Síria também é igual a esse movimento que está no Egito e em outros países mais. Então, o cristianismo e a fé cristã está sendo agora perseguida no mundo inteiro. E Deus está nos dando um alerta para que nós aproveitemos enquanto a porta está aberta, enquanto nós temos oportunidade, liberdade de pregar o Evangelho como ele é. No Brasil, o Evangelho está sendo diluído em mensagens de autoajuda, de prosperidade, e as pessoas estão perdendo o foco. O pastor Gesiel, que está no Brasil, ele falou que a situação lá está muito, muito pior do que a gente imagina aqui. Que a maioria das lideranças da igreja no Brasil hoje estão preocupados com números, é com quantidade, é com dinheiro. E não estão se importando muito na pregação do Evangelho que confronta o pecador com o seu pecado e traz ele ao arrependimento. E eles fazem isso para que o governo, que está agora observando as igrejas que estão pregando contra o pecado, contra o homossexualismo, contra aquilo que a Bíblia ensina que é errado e é contra a lei de Deus, e eles fazem isso para não serem presos ou para estar fazendo uma política de boa vizinhança com o governo e as autoridades que estão injetando dinheiro nas igrejas. E eles não querem perder esse tipo de privilégio e por isso estão diluindo o Evangelho para não confrontar as pessoas com o pecado. Os poucos que resistem, o pouco que querem manter a integridade do Evangelho, estão sendo perseguidos, igrejas ameaçadas de fechar, pastores ameaçados de serem presos, e aí vai. E eu estava lendo a respeito
da situação que vai ocorrer depois disso, o porquê dessa corrida, o porquê disso tudo está acontecendo agora. Jesus Cristo, no seu sermão profético, ele falou várias coisas que estariam acontecendo agora no final dos tempos, e se nós formos enumerá-las, nós vamos ver que, na verdade, as profecias que tinham que ser cumpridas antes do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, já se completou, já acabou. Então nós sabemos que agora, a qualquer momento, a igreja pode ser tirada da terra, e depois o mundo experimentará um período de 7 anos, que vai ser feito uma paz com Israel, de 7 anos, e eles vão poder reconstruir o templo, e vão voltar a fazer sacrifícios, e nós já sabemos que tudo já está pronto para ser montado, já existe todo pré-moldado, de prontos, preparados, o novilho vermelho, que é o novilho de sacrifício, já há anos que está sendo reproduzido novamente em Israel, coisa que já tinha praticamente extinguido esses novilhos que é usado no sacrifício. Hoje já está sendo feito, a criação deles está se espalhando. As pessoas estão lá em Israel se preparando para reconstruir o templo, mas o diabo, ele está lutando com todas as forças dele agora, para que nada disso aconteça, porque a primeira coisa que ele deseja é extinguir Israel da face da terra, porque se fizer isso, Jesus não pode voltar. Para que Jesus possa voltar, o povo judeu tem que estar na terra deles. E no dia 14 de maio de 1948 se cumpriu a profecia que Jeremias falou, que Ezequiel falou, que o Senhor reuniria o seu povo de volta no lugar. Um milagre que a ciência e também os noticiários, eles hesitam em falar, porque um povo que fica fora da sua nação, misturado com os outros povos, uma cultura, ela demora no máximo 300 anos, e depois disso ela se dilui dentre as outras culturas e acaba aquela cultura, aquela língua, aquele costume, e o povo, ele se dilui e acaba, extingue. Ora, Israel, eles ficaram quase 2000 anos sem pátria, espalhados no mundo inteiro. E quando eles voltaram para a sua terra, Israel, para se cumprir a profecia que Deus falou, que iria chamá-los dos 4 cantos da terra, e de novo iria reuni-los lá. Em 1948 cumpriu-se essa profecia. Israel está lá no lugar onde Deus falou que estaria, e o mundo todo está estupefato de ver os fatos que estão acontecendo. E Deus falou, por acaso pode nascer uma nação num dia? E Deus fez que num dia, dia 14 de maio de 1948, Israel foi restaurado como nação. E Deus, mais uma vez, mostrou que Ele continua sendo o mesmo, um Deus poderoso, um Deus que fala e cumpre a sua palavra. Agora, esses 7 anos que estão para chegar aí na terra, será os anos que Deus vai ajustar a conta com todos aqueles que se levantam contra a sua palavra, que rejeitam o Evangelho, que rejeitam a palavra dele, que não querem aceitar Jesus e que preferem gozar o mundo que no mundo há. Essas pessoas vão passar por um tempo tão difícil, insuportável, o sofrimento será tanto, amados, que Jesus até falou, se ele não abreviasse aqueles dias, ninguém escaparia, todos iriam morrer. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que as pessoas vão estar tão apavoradas, com todos os catástrofes nos céus, na terra, o sofrimento e as doenças aumentando, o sol aumentando o seu calor 7 vezes mais, úlceras na pele, queimando as pessoas em todo o mundo todo agitado, faltando alimento, faltando água, e nós estamos vendo que as coisas estão sendo preparadas. Nós vemos que o Japão está fazendo parte dessa profecia, porque ele está espalhando radiação nos mares, no mundo inteiro. Fukushima está difícil de controlar, já faz mais de 2 anos e eles ainda não controlaram. E agora os governos mundiais estão reclamando, porque na Califórnia já estão pescando peixes contaminados com radiação. Do outro lado,
E você fala, então eu vou fugir do Japão, para onde você vai? Se acontecer alguma coisa aqui, ninguém no mundo escapa. O que nós estamos podendo pensar com isso? As pessoas estão um pouco distraídas com o mundo, com a prosperidade, com esses evangelhos diluídos. Satanás está usando ministros do evangelho para massagear a igreja, o ego dos crentes, trazendo mensagens que são mensagens de autoestima, mensagens que levantam a moral do povo e faz o humanismo ser colocado como o principal. Isso é, o homem está no centro. E nós sabemos que a Bíblia é claramente cristocêntrica. Isto é, Jesus sempre tem que estar no centro de tudo, no centro dos projetos dos homens, no centro dos projetos das nações, no centro do projeto da nossa vida, no centro dos projetos do nosso futuro. Porque senão, amados, sem Jesus, não há nada que se possa fazer para remediar ou evitar o que está chegando aí. Jesus é a porta da salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas os homens estão rejeitando Jesus Cristo. A própria igreja dele está rejeitando agora, porque a igreja está gostando do mundo. Por décadas ela está sendo animada e alimentada com palavras e promessas e mais promessas de uma teologia que chama-se da prosperidade, de confissão positiva, movimento da fé e outros mais. Agora surge a hipergraça, a mais nova desgraça da igreja, que é o fato de que as pessoas podem pecar e não tem problema, porque Deus é um Deus de amor e não vai mandar ninguém para o inferno. Se você vive a sua vida e não tem que ser confrontado com o pecado, porque Deus é amor. Então as mensagens que devem ser pregadas devem ser mensagens que venham trazer a você muita alegria, muito conforto e uma satisfação tal, que mesmo que você peque, você fique tranquilo que Deus vai cuidar disso para você. E é interessante também que eles animam as pessoas a pecar. Porque ele fala que a Bíblia diz que Deus é tão amoroso que Ele permite aos seus filhos sim ter prazer na terra. Que Deus libertou você de todo o mal, porque você agora vai ficar numa escravidão que não pode ter prazer. E aí então já estão inventando formas de prazer. Não é difícil agora você encontrar sites, ou então mesmo anúncios de jornal, onde se anuncia bailes gospel, baladas gospel e também swing gospel. Casais crentes que se reúnem, se trocam de cônjuge para ali terem prazer e depois agradecem a Deus em oração pelo momento que eles puderam ter. Você fala, é um absurdo isso, pastor? Ok, mas está acontecendo isso. E eu sei, daqui do Japão já aconteceu um fato lamentável aqui. E essa mulher que era irmã da igreja foi induzida pelo seu esposo. Depois de muita insistência, ela acabou participando de uma dessas reuniões. E ela hoje não se sente mais merecedora de nada. Está se sentindo suja, imunda, rejeitada, reprovada por Deus. E ela pensa só no inferno. Interessante que no momento parece que as coisas são boas. Para muita gente, pecado hoje é normal. Os adolescentes hoje, começar a namorar e já ir para a cama e viver junto é normal. Mas isso é pecado, isso leva para o inferno, isso é condenado na Bíblia. E Deus não vai mudar a sua palavra, porque o tempo mudou. O importante é que você fale para essas pessoas, se arrependa antes de seja tarde demais. Porque nessa situação que você está, Jesus voltar, você não vai para o céu, você vai para o inferno, porque você vai ser condenado pelo pecado que você está praticando. Líderes de igreja se divorciando e casando de novo como se fosse a coisa mais natural do mundo, quando nós estudamos agora no sábado que Deus odeia o divórcio. E Deus disse: eu sou contra vocês que foram desleais à mulher da tua mocidade. O diabo sempre vai arranjar um motivo para a gente acabar com tudo.
Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus, que ela é poder de Deus para todo aquele que crê. As coisas estão acontecendo erradas na nossa vida porque nós mesmos erramos. É porque nós começamos errado, fizemos errado, escolhemos errado, e agora vai fazer o quê? Então nós temos que tomar as nossas próprias decisões. E quando alguém pergunta para mim, o que eu faço agora? Tome a decisão que você acha que deve tomar, e você e Deus acerta. Eu não vou aconselhar você a nada, porque eu não posso, eu não sei, eu não conheço o seu coração. Então você tem que tomar a decisão. Sabe de uma coisa, amados? Por que Deus manda evangelizar? Por que Deus manda levar o evangelho a toda criatura? Por que Deus nos manda falar a verdade? E por que Deus cobra de nós e de mim como pregador que pregue a palavra, somente a palavra e sempre a palavra? Não importa se incomoda, não importa as pessoas gostem ou não, não importa se as pessoas vão aceitar. Ele diz: prega a minha palavra do jeito que ela é. E sabe por quê? Porque Deus quer salvar, porque Deus quer libertar, porque Deus quer trazer para a vida, porque Deus quer tirar do reino das trevas e transportar para o reino da luz, porque Deus não tem prazer que nenhum ímpio se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer de ver ninguém no inferno. Ele não criou o inferno para nós, Ele criou o inferno para Satanás e seus anjos, mas infelizmente muitos estão servindo a Satanás e seus anjos, fazendo a sua vontade, vivendo de acordo com eles, com aquilo que eles fazem que é contra Deus. Então não tem jeito de Deus não enviá-los para lá, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus ele abençoa, mas também amaldiçoa. Deus é um Deus que dá vida, mas Ele também é um Deus que mata, porque Ele é um Deus e como Ele nem o outro há. Aleluia. Aleluia. Ele é o nosso Senhor. Eu estou falando isso porque eu quero chegar no assunto aqui. Alguém pode perguntar: pastor, e se de repente alguém não aceita Jesus, aí vem Jesus, leva a igreja, a pessoa fica na grande tribulação, aí ela morre, e aí, se ela não aceitar Jesus, como é que vai acontecer? A Bíblia nos mostra claramente alguns tipos de coisas que vão acontecer. Primeiro, a primeira ressurreição, a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, ela já começou há 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscitou e fez as primícias. Mateus 27, 52, nós encontramos ali o fato de que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, muitos crentes e santos ressuscitaram com Ele e apareceram a muitos em Jerusalém. E nós perguntamos: mas por que a Bíblia relata esse fato? Aí nós vamos ao Velho Testamento, nós vamos ver que o sacerdote, o sumo sacerdote, no domingo pela manhã da Páscoa, ele tinha que pegar os primeiros molhos da colheita que viria. Os primeiros molhos, eles não podiam fazer a colheita antes da Páscoa. Eles colhiam os primeiros molhos de espiga de trigo, de milho, e levavam ao sacerdote. O sacerdote chegava no domingo pela manhã, domingo de Páscoa, e ele entrava no lugar santíssimo e movia a oferta diante do Senhor, agradecendo pela colheita que viria. E esses molhos que eram trazidos para o sacerdote pertenciam ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Jesus, como sumo sacerdote das nossas almas, Ele veio para fazer essa apreciação por nós também. Então Ele pegou esses mortos que ressuscitaram, levou até o Pai, lá na glória, lá no Santo do Santo, no céu, diante do Senhor, e moveu essa primeira colheita dos mortos nele. Fez as primícias. Ele, Jesus, o primeiro da ressurreição, as primícias do que dorme, também fez as primícias para Deus. A segunda fase da primeira ressurreição, que é em 3 partes, é agora no arrebatamento, quando, se nós estivermos vivos, seremos transformados e os mortos que estão em Cristo ressuscitarão e juntos encontraremos com Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Mas ainda não terminou, porque a Bíblia relata que no final da grande tribulação, João estava vendo almas debaixo do altar, e ele perguntou ao anjo: quem são essas almas? E ele disse: elas são aqueles que vieram da grande tribulação, que não adoraram a besta nem a sua imagem, que não receberam a marca na mão ou na testa. Esses foram mortos e estão aguardando, mas vão ressuscitar e vão reinar com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E Apocalipse 20 diz
que bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. Então haverá, amados, uma forma até agora nós enxergarmos isso biblicamente, comprovadamente dentro da Bíblia, de que nós estamos agora nos aproximando da segunda etapa da ressurreição e dessa volta de Jesus, que não virá na terra, ficará nas nuvens, e a igreja irá subir ao encontro dele nas nuvens para estarmos para sempre com o Senhor. E estaremos indo para o tribunal de Cristo, onde cada um vai receber das mãos do Senhor a recompensa pelo trabalho que fez aqui na terra através do corpo. E depois disso a Bíblia diz que haverá as bodas do Cordeiro, onde a noiva, a igreja do Senhor Jesus, assentará na mesa com ele. E nós cremos que nesse ponto é aquilo que Jesus disse: não beberei mais do fruto da vida, até aquele dia que beba de novo convosco. Está sendo esperado pelos estudiosos e por nós que cremos no Senhor uma grande ceia, onde o celebrante será o Senhor Jesus. E nesse dia, amados, é um dia de grande alegria e de esperança para nós, a todos aqueles que dizem Maranata, ora vem Senhor Jesus, devem pensar nisso. Será que nós estamos preparados para esse dia? Ou nós estamos começando a ser levados também por essas ondas de movimentos que surgem e que diluem o Evangelho e que nos levam a pensar e querer e desejar muito as coisas deste mundo? É interessante que vem então aí o julgamento, as pessoas ressuscitam para reinar. Há um período de 30 a 45 dias, onde as nações vão ser julgadas no Vale de Josafá. Depois disso, amados, começa o milênio, as nações, todas as nações, porque na grande tribulação o Senhor vai trazer juízo sobre a terra, juízos terríveis sobre a terra. A Bíblia diz que será tão desesperador que as pessoas vão entrar nas cavernas, vão entrar debaixo das pedras e vão pedir que os montes caiam sobre ele. Tanto é o pavor e o desespero, e ele diz: tanto os reis quanto os governantes, os grandes e os pequenos, estarão desesperados. E Jesus quer nos livrar disso. E Jesus quer tirar a sua igreja antes que isso aconteça. E é por isso que nós não podemos ficar olhando, amados, para os lados e para baixo. A Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficam, vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Nós somos chamados para ir para a glória, para o céu, amados. Não para perder tempo com as coisas deste mundo, não para gastar nosso tempo com fofocas, com intrigas e contenda entre irmãos. Isso é coisa demoníaca para tirar a nossa visão, o nosso foco. Sabe que por que acontece isso? Porque não estamos ganhando alma, porque não estamos falando de Jesus para as pessoas, porque não estamos fazendo aquilo que Jesus mandou, ir por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Porque não estamos fazendo isso, temos tempo para fofocas, para intrigas, para contendas, temos tempo para pensar e reclamar, e queremos mais e mais, quando na verdade nós não deveríamos ter desejado essas coisas agora. Em Colossenses 3, Paulo disse: se você já ressuscitou com Cristo, olhe para as coisas que são de cima e não das que são da terra, porque as da terra são perecíveis. O ladrão rouba, a traça rói, o ferrugem come. Mas olhe para as coisas que são dos céus, são eternas em Deus. Ninguém toma de você uma alma que você ganha, o galardão dela. Ninguém toma de você a vida eterna se você não entregar. Ninguém toma de você as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. A verdadeira prosperidade está no Salmo 1. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Nós daremos o fruto na estação própria. As nossas folhas não caem. E tudo quanto fizermos, prosperará. O crente, mano, quando está na bênção, até cachorro quente que ele vende, ele fica rico. O crente, quando está na bênção, tudo que ele põe a mão, Deus abençoa. A fama que ele trabalha prospera, cresce, porque Deus abençoa o ímpio por causa do justo. Nós tínhamos um irmão em São José dos Campos que ele trabalhava com um carrinho de cachorro-quente na praça da cidade. E aí Deus abençoava tanto aquele irmão
que havia outros carrinhos que vendiam cachorro quente, mas não dá para entender que a fila fazia volta na praça para comprar o cachorro quente daquele irmão. Até que a Rede Globo ficou querendo saber o que estava acontecendo e foi lá fazer uma entrevista com ele. E ele falou que ele vendia em torno de, na época, 20 mil reais por mês de cachorro quente. Ele estava ficando rico. E as pessoas achavam e investigaram para ver se ele vendia droga, se era distribuído alguma coisa errada ali. Mas, amados, quando Deus abençoa, aleluia, tudo acontece e ninguém explica. Porque é Deus que faz, e quando você tem a confiança no Senhor, tudo que você precisar nessa terra, Deus vai te abençoar. Não precisa você apelar para nada desse mundo. Então nós queremos que você entenda isso. Não se preocupe, amados, demasiadamente com as coisas que você precisa nesse mundo, porque se você for fiel ao Senhor e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor Jesus garantiu em Mateus 6,33 que Ele vai providenciar, acrescentar tudo que você precisa para sobreviver nessa terra, porque o dia que Ele voltar, não adianta você ter mansões, carros, casas, vai ficar tudo aí. E tem crente que está gostando tanto dessas coisas, está tão alegre com os carros, com as casas que ele tem, com a prosperidade que Deus está dando, que Jesus vai vir buscar a igreja e ele não vai poder levar esse irmão, porque esse irmão está tão contente aqui, está tão confortável, que Jesus não pode levar para o céu. E é por isso que a Bíblia diz: não coloque o teu coração nessas coisas. Aonde estiver o tesouro do homem, ali estará também o seu coração. Você precisa, Deus sabe que você precisa, mas Ele vai te dar. Mas primeiro lembre-se, Ele quer que você primeiro busque a Ele, dê lugar a Ele, dê o primeiro lugar na sua vida a Deus, gaste seu tempo mais nas coisas de Deus, gaste seu tempo lendo a palavra, estudando a palavra, porque se você meditar nela de dia e de noite, o Senhor Jesus vai trabalhar por você, você vai nas bênçãos de Deus, entra debaixo da unção do Senhor, e Deus trabalha por você, e as pessoas querem te dar, as pessoas querem ir até você, as pessoas vão comprar o que você tem, as pessoas vão pedir o teu trabalho, as pessoas vão pedir o que você tem, porque você tem algo que eles querem, e Deus vai te abençoando, e você vai dando, e quanto mais você dá, mais Deus vai te dando para dar. É assim que Deus trabalha, é assim que nós vemos Deus trabalhar. Passa o milênio, os mortos que não foram ressuscitados, que morreram sem salvação, que morreram sem aceitar Jesus, que morreram no pecado, que rejeitaram o Evangelho, morreram, ficam sepultados, estão no inferno. Mas esse ainda não é o inferno final. Ainda existe outro, chamado Gehenna, que a Bíblia chama o lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia diz ali: o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. E de dia e de noite haverá choro e ranger de dentes, indeterminadamente por todos os séculos e séculos adentro. Quem estará lá? As pessoas que rejeitaram o Evangelho, que rejeitaram Jesus, que estavam com Jesus e voltaram para o pecado. As pessoas que deixaram a palavra de Deus de lado e buscaram a ciência deste mundo, filosofias mundanas, e correram atrás de coisas novas. Esses vão ser rejeitados pelo Senhor, mas se voltarem e se arrependerem, ainda há tempo, porque enquanto há vida, é por isso que temos que pregar a palavra como ela é, confrontar o pecador e o crente com o seu pecado, para que ele, estando e percebendo que está em caminho errado, ele possa voltar, aleluia, se arrepender e ser salvo. Porque a Bíblia diz: o que há de vir, virá, e não tardará. A gente pode ser que esteja tardando para alguns, mas o tempo de Deus é kairos, é perfeito. Ele está dando oportunidade, e nós temos que aproveitá-la. Então, amados, depois do milênio vai haver uma ressurreição. Essa ressurreição, acaba o milênio, Satanás, então a Bíblia diz que Satanás, ele é solto do abismo por um pouco de tempo, e nesse pouco de tempo ele vai entre as nações, e ele convence as nações de se levantar contra o reinado de Jesus Cristo, que por 1000 anos reinou com equidade, com justiça, com paz,
que colocou uma situação de equilíbrio no mundo, onde as lavouras são perfeitas, muitas pragas desaparecem na terra, as pessoas, elas quando morrem com 100 anos, morrem jovens. Vai haver uma longevidade, uma produtividade, algo extraordinário que nunca aconteceu nos 6.000 anos de governo do homem na terra, no 7º milênio, onde Jesus vai reinar junto com a igreja. Haverá justiça e paz, mas também será vara de ferro para reinar. Isso é porque haverá pessoas que ainda vão desobedecer no milênio, vão ser rebeldes no milênio, mas no milênio não haverá guerras. No milênio não farão armas para se matarem. E no milênio, os animais vão ter um equilíbrio na natureza tão perfeito que o leão vai pastar com o cordeiro e as crianças vão poder brincar à vontade com as serpentes. Mas os mortos continuam lá no inferno esperando a ressurreição, a segunda ressurreição. Acaba o milênio, Satanás é solto, ele faz isso, levanta as nações se levantam, se reúnem para destruir, queimar Jerusalém. A Bíblia diz que não vai haver guerra, o Senhor vai soprar e eles vão ser desfeitos e morrer todos. Aí o Senhor pega Satanás e joga no abismo, onde já está há 1000 anos a besta e o falso profeta, que no final da grande tribulação vão ser lançados lá também no Geena. Aí então, acabando isso, Satanás é lançado no lago de fogo, agora aposto um grande juízo de trono branco, e vai ser um lugar entre o céu e a terra, porque no céu não pode ser, que o pecador não vai entrar no céu para ser julgado. O céu é um lugar de santidade. Não pode ser na terra, porque a terra está sendo destruída nessa época. A Bíblia diz que não fica aqui raiz nem ramo, que tudo que você está vendo hoje é reservado para o fogo. Então em algum lugar no espaço Deus vai criar um lugar de um trono branco, e todos os mortos de todas as épocas, desde Adão até agora, até o final do milênio, ressuscitam. E aí então é feito aquele julgamento, e milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas de todas as épocas, e cada um vai ser julgado segundo as suas obras, e vai ser aberto um livro, e vai ser aberto livros, e a Bíblia diz que os livros estão anotados, tudo que os homens fizeram na terra, os pensamentos, as palavras, as ações, tudo que fizeram na terra está anotado. Mas o outro livro, chamado Livro da Vida, é que vai ser procurado o nome dessas pessoas ali. E a Bíblia diz: aquele que seu nome não foi achado escrito no livro da vida, esse é lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e deu o inferno seus mortos, o mar os mortos que nele havia, a morte entregou os mortos que nela havia, e todos foram julgados. E quando julgados, o nome não estava no livro da vida, são lançados dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E a Bíblia diz: esta é a segunda morte, nunca mais sairão de lá. É sofrimento eterno, gemidos eternos, gritaria eterna, é dores eternas, o fogo não apaga, o bicho não morre, de dia e de noite serão atormentados. E você fala: que maldade! Deus está dando oportunidade para o arrependimento a toda a humanidade, porque os crentes pregam o evangelho, estão sendo perseguidos agora, porque a palavra que é dada a eles é levada para que se arrependam das suas obras. Estão matando os crentes. Na Coreia do Norte morre crente todo dia, pertinho de nós aqui, porque esse governo que está aí, que é comunista, ele não permite que as pessoas tenham uma religião, adorem qualquer coisa, porque são ateus, e eles então pegam qualquer papelzinho escrito algum versículo da Bíblia dentro de casa, prende a família inteira, leva para a cadeia, trabalho forçado, separa a família, muitos já morreram, famílias estão separadas para sempre. No Brasil hoje está sendo proibido falar contra o pecado, as igrejas estão proibidas de falar contra o homossexualismo, contra tudo que é errado. O mal agora tornou-se bom e o bom agora tornou-se mal. Vários pastores já estão presos porque não querem negar o nome de Jesus. Nos Estados Unidos, na Europa, a mesma coisa. Eu, quando estava nos Estados Unidos, o irmão estava com um
processo para ir na corte responder, porque ele estava distribuindo folhetos na rua e entregou para uma criança, e o pai não gostou e processou esse irmão e levou ele para a corte, porque ele entregou um folheto evangelístico para uma criança, e a lei protege esse homem, esse pai, e pode pôr aquele irmão na cadeia. O mundo está contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu povo. Não pense que o mundo é amigo teu, porque tem coisas que ele te oferece. O diabo sempre, tudo que ele oferece para você e para mim, é até que você passe da linha. Assim que você passou da linha, aí ele te pega para que você veja quem ele realmente é. Mas ele te engana com um outdoor muito bonito de ofertas. Aí está a internet, que muitos estão entrando e vendo as pornografias e as coisas que o diabo oferece para prazer da carne. Tudo isso é diabólico. Deus sabe que está sendo feito isso, está tudo anotado no céu. O diabo também sabe, porque é ele que dá para as pessoas, e as pessoas estão pecando, se prostituindo, adulterando. Jovens e adolescentes estão saindo com meninos por aí e fazendo sexo, tudo quanto de errado, e pensam que tudo isso está bem, porque é normal, que todo mundo faz hoje, mas está tudo anotado. E infelizmente muitos desses não vão ter chance, porque se morrer sem se arrepender, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e terá uma eternidade para lembrar que teve oportunidade de se arrepender, mas deixou para depois, deixou para outro dia, deixou para outra hora. Mas a morte, quem pode garantir o dia de amanhã? Qual de nós pode dizer, amanhã eu farei isso? A Bíblia diz, fale, se Deus quiser. Quem é nós para decidirmos o que vamos fazer ou não? A Bíblia diz, você não sabe o dia de amanhã. Fale assim, se Deus quiser amanhã ou depois faremos isto ou aquilo, porque é Deus, está no controle. Esse juízo do grande trono, amados, vai ser um ajuste de contas de Deus. Interessante que João, lá em Apocalipse 20, ele começa a descrever esse julgamento. Ele fala sobre a situação, viu um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja, olha só a situação, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Todo esse espaço, essa Via Láctea que se conhece hoje como nosso universo, possivelmente vai fugir da presença do Senhor. Ele diz aqui, não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um foram julgados, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas João continua vendo, amados. Infelizmente essa história é uma história triste, é uma história aterroradora, que causa arrepios e medo. Mas a Bíblia fala mais de inferno do que de céu. E sabe por que ela fala? Porque não quer que ninguém vá para lá. Por que que o Apocalipse do capítulo 5 e diante até o 19 é grande tribulação? Por quê? Porque até o capítulo 3 nós temos a igreja. No capítulo 4 João é chamado para cima, isto é, arrebatamento, para ver as coisas que depois destas vão acontecer. Aí começa a descrição dos acontecimentos, das trombetas, dos selos. E aí então nós vemos que o terror encaixa assim na terra. De repente, nós vemos pessoas hoje zombando das coisas de Deus. Tem até crentes que falam assim, eu vou para o inferno mesmo, não quero nem saber, pensando que isso é fácil de falar.
que o inferno é só levar uma geladeirinha, é só levar um ar-condicionado que vai dar tudo certo lá dentro. Amados, o inferno é algo terrível, não se brinca com ele. Se Jesus gastou o tempo para falar dele, porque ele é real, e muitos vão para lá. E muitos sabem quem que vai para lá, amados? Muitos crentes que estão dentro das igrejas. E sabe por quê? Porque professam a fé, mas não vivem a fé. Não são transformados. Não se arrependeram realmente. Não se converteram realmente. Eles dependem de circunstâncias e situações para servir a Deus. Enquanto tiver a bênção, enquanto estiver prosperando, eles são crentes. Mas se Deus tirar deles a prosperidade e tirar deles alguma coisa, eles já abandonam o Senhor. Nós estamos lendo o livro de Jó. E ali nós aprendemos o que é o sofrimento do justo. E quais os seus... Por que Deus permite o sofrimento dos justos. E nós vemos que o justo Jó, ele conhecia a Deus, e mesmo diante das circunstâncias, que ele começou a perder primeiro os seus bens materiais, os seus bois, os seus empregados, em seguida os seus filhos foram mortos, e ele perdeu tudo isso, depois que o diabo não conseguiu fazer com que ele blasfemasse contra Deus, tirando dele todas essas coisas. Então o diabo queria tirar a saúde dele, e disse a Deus: ele só não blasfemou contra ti, porque ele tem saúde, então ainda ele dá para fazer muita coisa, mas se mexe na saúde dele para você ver. Então Deus permitiu que o diabo colocasse uma chaga maligna em Jó, e ele se coçava com caco de telha, e a Bíblia diz que do corpo, dos pés da cabeça, ele era todo cheio de chagas purulentas, a pele ficava preta, estourava e saía pus, e ele se coçava, e ele coitava, e ele ficava assim coberto de cinza, foi para o meio do lixo. Mas a Bíblia diz que ele não blasfemava contra o Senhor, porque quando aconteceu isso, sabe a primeira coisa que ele fez? Ele se rasgou, ele jogou cinza e adorou o Senhor. Adorou o Senhor. Depois, quando estava no maior sofrimento, naquele sofrimento impossível de se suportar, que ele não aguentava mais, a esposa chegou e disse: "Oh, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre." E ele falou: "Mulher, tu fala como uma louca. Sabemos receber o bem de Deus, mas não o mal. Nós viemos do ventre, do berço, e nós voltaremos para lá. Deus me deu e Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Aleluia. Será que nós faríamos isso hoje? Será que você faria isso hoje, se Deus, se de repente permitisse que tudo fosse tirado de você? Como você reagiria? Olha, irmãos, vamos analisar nossa fé. Vamos analisar em que estrutura estamos montados, em que base fizemos a nossa fé. O princípio da nossa fé foi que base que colocaram. Paulo disse: "Eu, como sábio arquiteto, já coloquei o fundamento. Agora veja, cada um como edifica sobre esse fundamento. Se seu edifício for de madeira, feno e palha, o fogo queima. Mas se for de pedras preciosas, ouro e prata, não queima, fica para sempre, é eterno." Então, amados, a nossa fé como está baseada em quê? Construída em quê? A sua vida espiritual foi baseada em quê? Você veio para a igreja por causa das promessas que fizeram para você, das bênçãos que foram prometidas, da prosperidade que foi dada. Esse fundamento é falso, ele não aguenta uma ventania, ele cai. Mas se você veio baseado, mesmo que venha por uma doença, mesmo que você venha por um problema, por uma necessidade, mas chegou aqui depois que você conheceu Jesus, hoje você está aqui porque ama Ele, ama a sua palavra e quer obedecê-lo, então você pode ter certeza, você construiu a sua casa sobre a rocha. Ela não vai ser abalada pelas tempestades que vêm na nossa vida. Por isso, amados, guarde isso no seu coração. E é por isso que o Senhor manda evangelizar. É por isso que Deus deu a você e a mim o ministério da reconciliação. E é por isso que Deus disse para nós gastarmos o nosso tempo falando de Jesus. Porque quando você gasta tempo falando dos outros, dá problema. E não é a nossa área. Falar mal dos outros, criticar governo, criticar política, criticar pessoas, isso não é para nós. Isso aí, amados, é para o ímpio. A nós foi dado o ministério da reconciliação, o ministério do conselho de Deus, a palavra poderosa do Senhor, os dons de curar, os dons de expulsar demônios, falar novas línguas, o dom de fazer a obra de Deus nessa terra. Mas nós estamos perdendo tempo, gastando com coisas que não têm valor.
Vamos despertar então. Vamos parar com isso. Não vale a pena, não traz resultado. O que pode fazer o homem pelas coisas que ele quer nesse mundo? De que vale ele, que mesmo ganhe o mundo inteiro e perder a sua alma, de que vale isso? Quanto o homem pagaria pela sua alma? O valor de uma alma é tão caro que os recursos do mundo se esgotariam antes. Mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu, você e todos os muçulmanos e todos os hindus e todos os comunistas possam se arrepender e ter Jesus Cristo e serem salvos. É isso que Jesus falou. E é por isso que ele tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estão na África agora, enfrentando fogueiras, enfrentando cortes de facão no corpo, enfrentando as queimaduras nas igrejas. Nós temos crentes agora na Coreia do Norte que, mesmo perseguidos, estão orando para que Deus salve o governo e os militares desta nação. Nós temos pessoas em Cuba que têm orado por anos para que se convertam aqueles comunistas. E nós temos que orar pelo Brasil, porque o governo brasileiro está querendo introduzir o comunismo dentro do Brasil, no mesmo sistema de Fidel Castro e de sistema daquele homem também da Venezuela que já morreu. Nós vamos orar por esse governo e só vai acontecer se Deus permitir, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas e Ele está voltando para levar a sua igreja, e essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é buscar o Senhor, a vontade dEle, e fazer com que a nossa vida seja glória para o nome dEle. Aleluia. E fazer com que as pessoas que vejam a nós queiram ser igual a nós, porque em nós reside a paz que o mundo não tem, e a vida em abundância, se tivermos Jesus e andarmos cheios do seu Espírito, como nós temos anunciado por esses 3 anos já, nossa igreja buscar se encher do Espírito de Deus, porque sem isso não vai adiantar nada. E quando nós vemos isso, amados, fechando essa mensagem, eu digo: vamos fazer missões, vamos lutar pelas almas perdidas, vamos orar ao Senhor e nos consagrar mais. Jovens, consagre a sua vida ao Senhor. Tanto que Deus pode usar vocês, tantos. Quando um jovem se entrega na mão do Senhor, quando ele começa a buscar, Deus movimenta o mundo por causa desse jovem. Deus faz maravilhas. Nós também, amados, qualquer um de nós, não importa a nossa idade, porque os jovens são mais, têm mais energia, têm mais disposição. Se você deixar Deus te usar, se você buscar a Deus, diz: me encha, Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero ser usado em Tuas mãos, me usa. Deus vai encher você da sua glória, do seu poder, da sua unção, e você vai falar com autoridade, você vai pregar com autoridade. Deus vai usar você com curas, milagres, maravilhas, e nenhum demônio vai resistir à tua presença, porque Deus vai encher você para a glória dele. Mas precisa se apresentar. Deus não força ninguém. Você tem que dizer: eis-me aqui. Diga isso: eis-me aqui, e Deus pode usar você, para que essas pessoas que você conhece não sejam vistas no segunda ressurreição, diante do trono branco, sendo julgadas e levadas para o lago que arde com fogo e enxofre. Depois da morte, não há mais nada a fazer, a não ser se lamentar. Enquanto a vida, ore pela sua família, pelos seus pais, porque sem Jesus estão indo para lá. Ore pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos, por as pessoas que você gosta, porque sem Jesus está indo para lá. Isso não vai mudar, porque a palavra de Deus não muda. Mas aqueles que, aleluia, reconhecem Jesus Cristo, aqueles que se arrependem, aqueles que aceitam Jesus, aleluia, para estes, para nós que cremos no Senhor, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos pregar o Evangelho.
Vamos usar a nossa fé, a força que o Senhor nos dá. E vamos falar de Jesus para todo aquele que precisa. Louvado seja Deus. Você que está aqui me ouvindo hoje, você jovem, você adolescente, você irmão, você irmã. Alguns irmãos aqui já falaram que já sentiram uma chamada missionária. E às vezes até parece que Deus se esqueceu disso, não é verdade? Mas sabe de uma coisa, minha irmã e meu irmão, Deus nunca se esquece. Se Ele que chamou. Fale com Deus hoje. Pergunte a Ele. Diga, Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer me enviar? O Senhor quer usar a minha vida para a glória do Teu nome? Na eternidade eu quero ver isso, Senhor. Na eternidade eu quero lembrar desse culto, desse dia que eu tomei uma decisão de me entregar 100% em Tuas mãos. Toda a minha vida, para que o Senhor a use conforme o Senhor quer. Será que você está disposto a isso? Jovem, irmão, irmã? Você tem medo do que Deus possa fazer? Confia no Senhor. Há tanta coisa que Deus quer fazer através da sua vida. Abaixe a sua cabeça. Fale com Deus. Senhor, estamos mais uma vez em Tua presença nesta oração. E aqui está a Tua igreja, Senhor, que hoje ouve essa palavra e ficou sabendo, segundo a Tua palavra, o destino final de todos aqueles que rejeitam o Evangelho, que rejeitam a palavra de Deus. E, ó Deus, eles conhecem pessoas que eles amam, familiares, e outros mais, que eles amam e não conhecem Jesus, e por isso, Pai, estão arriscando-se a morrer e estar sendo julgados um dia para serem lançados no lago de fogo. Mas o Senhor não criou o homem para isso. O Senhor criou o homem para a vida e para a salvação, para adorar o Teu nome e glorificar a Ti. Por isso, Pai, usa os Teus servos e servas. Tira o empecilho, o embaraço que os impede de levar a Tua palavra ao que necessita. E dá a autoridade do Teu Espírito Santo para a Tua igreja, para fazer a obra nesses últimos dias, sem medo, Pai, sem medo de nada, nenhuma afronta, nada que possa vir contra nós, que ela possa nos colocar em corrida, em fuga, mas que nós possamos enfrentar, mesmo que isso custe a vida, mas que sejam salvos almas, para a glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. E também Te agradecemos, Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Tem alguma dúvida?